Os judeus não somos proselitistas, ou seja, não buscamos converter pessoas ao judaísmo, diferente do cristianismo ou islamismo, que desejam que todos sigam sua religião. Por outro lado, como isso é possível? A aspiração do judaísmo é a visão profética de que todo o mundo acreditará em Deus? Naquele dia, seu nome será um só. E como conciliar o fato de não sermos proselitistas, mas termos uma mensagem universal, com o que os profetas dizem sobre essa visão final? Como isso se concilia? Vou mostrar algumas fontes, porque vi recentemente um vídeo do Rabino Yosef Garmon conversando com o Rabino Ishai Harari sobre o fato de que nós, judeus, não somos proselitistas. Mas quero esclarecer uma nuance. Realmente não buscamos converter pessoas ao judaísmo. No entanto, existe sim uma mensagem proselitista no judaísmo, não para converter as pessoas, mas para difundir a Torá, difundir o próprio judaísmo, mas sem a necessidade de que se convertam. Por que quero fazer este vídeo? Porque há um grande mal-entendido que às vezes aparece nos comentários. Além disso, se lerem textos da literatura cristã dos últimos séculos ou islâmica, existe uma acusação falsa que é feita aos judeus de que supostamente nós somos supremacistas e que, por nos acharmos superiores, não queremos que ninguém entre para o judaísmo. Isso não é exato. Vou mostrar para vocês algumas fontes, como no judaísmo existe o conceito de conversão ao judaísmo. Não existe a ideia de ser supremacista. Não é pelo fato de acreditarmos que a humanidade seja inferior em si, mas sim porque acreditamos que as outras nações do mundo também são importantes. Acreditamos que, assim como os não-judeus têm seu papel, nem toda a humanidade precisa ser judia. Essa é a mensagem universal para você que nos assiste, esteja no México, Colômbia, Argentina ou em qualquer lugar. Deus te fez assim porque você tem um papel, e é isso que quero mostrar. Primeiro vou contar um pouco da história. No povo judeu, houve 2 momentos na história em que os judeus realmente fizeram proselitismo de forma ativa, que foi no período de Esdras e Neemias. Havia uma questão envolvendo mulheres que se casaram com judeus, mas não eram judias, especialmente durante o período do reino Asmoneu. Após a revolta dos Macabeus, os idumeus também foram forçados à conversão, pois havia uma região deles. Além desses 2 períodos no mundo antigo, não houve outros momentos em que os judeus tiveram uma campanha de proselitismo, ou seja, de fazer com que pessoas se convertessem ao judaísmo. Não houve mais. Há quem acredite que durante o período da ocupação romana na Judéia, ou seja, no século antes de Cristo e no século I da Era Comum, também havia campanhas para converter pessoas ao judaísmo, mas a academia já reavaliou isso. E por que acreditam nisso? Porque pegam algumas citações do Talmud, que são lendas como a de Onkelos conversando com soldados romanos que se convertiam, e uma das citações, e talvez seja a única fonte explícita que fala sobre o suposto proselitismo judaico, é esta. E está na Bíblia cristã que diz, em Mateus 23, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Isso é atribuído a Jesus. Mas não acredito que ele tenha dito isso, pois a palavra hipócritas não existe no hebraico antigo nem no aramaico, e Jesus falava aramaico. É uma palavra do teatro grego, hipócritas. Mas por isso eu acredito que Jesus nunca disse essa frase, e sim que depois os autores, o editor de Mateus colocou isso na boca de Jesus, mas de qualquer forma, fariseus hipócritas. E a frase é, porque percorrem mar e terra para fazer um só prosélito. Então, para ser un solo prosélito. Entonces, a partir disso, há quem acredite que isso seria uma prova histórica de por que os judeus buscavam fazer prosélitos. Hoje em dia, a pesquisa acadêmica já avaliou se essa passagem revela uma realidade histórica, e não havia uma realidade histórica em que os judeus buscavam conversos na época do Império Romano. O que isso reflete é retórica. Aqui eu mostro para vocês, por exemplo, um trecho da pesquisa de Michael Bird, onde ele analisa esse tema histórica e linguisticamente e chega à conclusão de que não houve proselitismo, mas sim que é mais um tema retórico. Poucos historiadores defendem a ideia de que houve proselitismo ativo dos judeus do período de Júlio César até a guerra do ano 70. A grande maioria dos acadêmicos não pensa assim, mas o que realmente acontecia, e sobre isso há muitas fontes, mais de 300 documentações sobre o tema. No mundo antigo, muitos pagãos, pessoas que não eram judias, eram atraídos pelo judaísmo porque tinham muitas boas ideias sociais. A ideia do monoteísmo. Então, essas eram pessoas que se aproximavam do judaísmo, mas que não se convertiam, ou seja, se aproximavam por conta própria. E os judeus,
Muitas vezes isso os alegrava, e eles os recebiam de braços abertos. Esses eram chamados, por exemplo, de tementes a Deus, ou sebomenoi, menuentes de Deus sebeis. Para quem quer saber mais, tenho 2 vídeos sobre o tema, um mostrando arqueologicamente como. Há muitos acadêmicos que consideram que esses, na época, eram noaítas, e há inscrições sobre isso em algumas sinagogas na Ásia Menor. Também tem um vídeo com o Dr. Antônio Pinheiro, especialista no assunto, que fala sobre como os tementes a Deus, não judeus ligados ao judaísmo, seguiam as leis não ágidas. Vocês podem vê-los no meu canal. Essas pessoas não eram judias, mas buscavam o judaísmo por vontade própria e eram recebidas de braços abertos, não porque o judaísmo as procurava, mas porque vinham até ele. E esses eram o que se pode dizer não ágidas naquela época, que eram chamados de tementes a Deus, e todos os termos em grego, como teosebeis e isso significa que realmente existe a ideia de que os judeus esperam que as pessoas cheguem ao judaísmo, ou pelo menos às ideias do judaísmo, mas não necessariamente que se convertam. E vou explicar isso porque pode ser confuso. Há pessoas que podem interpretar que os judeus, como supostamente somos supremacistas, não queremos nos converter, vou explicar brevemente. Se os profetas disseram que no fim dos tempos as nações vão reconhecer Israel, por exemplo, assim começa o livro de Isaías, no capítulo 2, assim termina o livro de Zacarias, assim fala o profeta Miqueias, etc. Todos os profetas basicamente falam sobre isso, sobre as nações e sobre Israel, e todos conhecendo a ideia de Deus. Significa que se os judeus, o povo de Israel, somos uma nação, também existem outras nações, não é que todos se tornam a nação de Israel. Existem outras nações, esse é o ponto. Por isso, consideramos que não é necessário que as pessoas se convertam ao judaísmo para que possam amar Hashem, a Deus, para que possam tomar parte com Deus. Portanto, os não-judeus não têm nem a obrigação, nem a necessidade de se converterem ao judaísmo. Mas do que sim têm obrigação, os não-judeus têm a obrigação de cumprir as leis noaíticas. Não vou me estender muito sobre esse tema, compartilho com vocês uma playlist onde tenho mais de 100 vídeos falando sobre isso. Seja como for, suponhamos que no mundo antigo tenha havido um fator proselitista do judaísmo que buscaram conversos. Hoje em dia, no judaísmo, isso não existe. Talvez algumas pessoas específicas tenham feito isso. Acho ruim que pessoas nas redes sociais tentem converter não-judeus ao judaísmo, pois considero isso uma postura supremacista. Pois isso quer dizer que, se você pensa que não-judeus não têm papel, vai tentar fazê-los iguais a você. Parênteses, sem ofensa a cristãos ou muçulmanos assistindo. Querem que todo mundo pense como os muçulmanos? Isso significa que eles consideram que todos os outros estão errados. Isso sim é supremacismo. No judaísmo, não partimos dessa ideia. Acreditamos que há vários caminhos para Deus e que nem todos precisam se converter, pois cada um tem seu papel. No momento em que alguém tenta convencer os outros a se converterem ao judaísmo, na minha opinião, isso sim é supremacismo, porque é tentar negar outras possibilidades de que as pessoas, sem serem judias, possam chegar a Deus. E isso vai contra as fontes, como veremos. De qualquer forma, não há provas de que os judeus faziam um proselitismo ativo. Vocês podem ler isso no livro de Naomi Pasajoff e Robert Liedman, chamado Uma História Concisa do Povo Judeu, na página 67. Agora vamos passar para a próxima seção deste vídeo, onde vamos analisar se existem fontes judaicas que proíbem o proselitismo. Porque uma coisa é que não tenha acontecido de os judeus terem uma campanha para converter pessoas ao judaísmo, mas talvez seja uma proibição. E o fato é que realmente existem fontes que proíbem sair convencendo pessoas para que se convertam ao judaísmo, mas há fontes que dizem que devemos difundir as leis noaíticas, ou seja, que devemos explicar aos não-judeus que eles também têm um papel como não-judeus. Por isso eu dizia que no vídeo do Rabino Garmon com o Rabino Ishai Harari há uma nuance, ou seja, não somos proselitistas de sair procurando pessoas para que se convertam, mas sim somos, pode-se dizer, proselitistas em certo aspecto de difundir as leis noaíticas. Não proselitistas para unir as pessoas para que se convertam, mas sim para uni-las à ideia do judaísmo. Porque os noaítas, os não-judeus que cumprem esses padrões morais e ideológicos do judaísmo, na minha opinião, fazem parte do judaísmo sem serem judeus. Então vamos ver fontes a respeito. O primeiro exemplo que quero mostrar para vocês, isso é trazido por Bahalei Tosafot, que está no Tratado de Yevamot. É do Talmud. Um comentário que eles fazem sobre uma frase que está no Talmud diz assim: desgraça após desgraça virá para aqueles que aceitam convertidos.
Uma frase muito forte. Mas aqui a Bahalea Tosafot explica dizendo: o rabino Itzhak disse. Isso se refere ao caso em que se persuade os não-judeus a se converterem, ou quando são aceitos imediatamente, ou seja, facilitar as conversões. O proselitismo de sair em busca de conversões, isso faz com que traga desgraça após desgraça. Mas se eles, ou seja, os não-judeus, se esforçam para se converter, ou seja, por iniciativa própria, ou seja, o não-judeu é quem se aproxima do judaísmo e ele é quem busca se converter, temos a obrigação de aceitá-los. Aqui vemos como sim, há fontes que proíbem o proselitismo para converter pessoas ao judaísmo. Próxima fonte. Isso já é halachá, isso é halachá, não apenas o comentário em torno do Talmud, mas já o Psak halachá que diz: não se deve persuadir não-judeus a se converter, mas se eles se esforçarem para se converter, devem ser aceitos. A próxima fonte é trazida por Harosh. Quem foi Harosh? Foi Rabenu Asher ben Yehiel, que foi um dos sábios do século XIII, sendo uma das principais colunas que fixaram a halachá, ou seja, a lei judaica como é concebida hoje em dia. É um dos pilares que o Shulchan Arush escolheu. O Shulchan Arush é como o livro que determinou o procedimento da lei judaica até os dias de hoje. E o autor do Shulchan Arush escolheu os 3 pilares, que são Maimônides, o Rif e o Harosh. Vamos ver o que o Harosh diz a respeito. Ele diz: desgraças sucessivas atingirão quem aceita convertidos? Diz: parece que isso se refere especificamente àqueles que os persuadem com palavras para que se convertam, ou àqueles que os aceitam imediatamente, mas se eles se esforçam para se converter, deve-se aceitá-los. O mesmo que vimos, ou seja, realmente existem fontes halásticas que dizem que não se deve convencer pessoas a se converterem ao judaísmo. Um parêntese para os judeus que quiserem revisar essas fontes: este é apenas um fragmento, obviamente, porque é muito mais amplo quando o Rosh explica as coisas. Por exemplo, o Harosh explica o caso de, por exemplo, quando um não-judeu foi até Hillel e disse que queria se converter e aprender toda a Torá em um só pé. Eles analisam esses temas, ou seja, não é que ele comenta sem antes analisar várias fontes. O que vimos até agora, e já vou mostrar mais fontes, é que nós, judeus, somos proibidos de buscar pessoas para que se convertam ao judaísmo. Portanto, não somos proselitistas. O que diz, sim, é que se uma pessoa se aproxima do judaísmo, não devemos aceitá-la imediatamente, como vocês viram, mas sim revisar. É necessário verificar se a pessoa realmente deseja se converter após concluir esse processo. De não receber imediatamente, a pessoa que se converte é recebida de braços abertos. Existem muitas fontes na Torá, principalmente, e também ao longo do Talmud, que dizem que é preciso amar os convertidos. Então, para que saibam, também esclareço isso. Eu não sou contra os convertidos, pelo contrário, dou um abraço muito forte, um grande aplauso também, por se unirem ao povo de Israel. Por outro lado, não acho que o não-judeu deva querer se tornar judeu. Também acredito que os não-judeus são importantes. Hashem os criou e ama, pois tem um papel. Surge então a dúvida: o que quer dizer que o convertido não é aceito de imediato? Aqui eu mostro para vocês uma halachá, ou seja, novamente uma lei judaica que traz Maimônides, que diz assim: como se recebe os convertidos justos? Parêntese Maimônides, escreve Mecablim, recebe, porque Maimônides é muito cuidadoso, muito preciso com as palavras, porque ele não parte do princípio de que é preciso ir buscar o convertido, mas sim como se recebe. O convertido é quem vem para se converter. Como se recebe os convertidos justos? Quando alguém vem dentre os não-judeus para se converter, deve-se investigá-lo. E se não se encontra nenhum motivo oculto que invalide sua intenção, ele é recebido, ou seja, o não-judeu vem, e se não está vindo para se converter por algum interesse ou porque, não sei, quer qualquer outra coisa, certo? Há uma série de leis. Não vou entrar agora nas halachot de conversão, mas vocês entendem que o fato de Maimônides discutir o quanto se deve investigar e o quanto não, significa que nós, judeus, não somos proselitistas, porque se fôssemos proselitistas, toda essa discussão não existiria. Porque alguém quer se converter. Bem-vindo, como no cristianismo, batizam na água. No Islã, diz uma frase e vira muçulmano. Sim, a Shahada, que diz que Maomé é o enviado de Alá, e pronto, já é muçulmano. No judaísmo não é assim. Próxima fonte, o Mordechai, também um dos grandes legisladores da lei judaica, diz: me parece que quem vem até nós para se converter, e sabemos que está fazendo isso por algum benefício pessoal,
não devemos aceitá-lo. Novamente, reparem na linguagem. Quem vem para se converter e não devemos aceitá-lo, isso significa que nós, judeus, não somos proselitistas e que existem fontes que negam o proselitismo no judaísmo. Próxima fonte do Meiri, e essa é uma fonte brutalmente antiproselitista, né? Ou seja, é o oposto do proselitismo, e isso que o Meiri, em muitos casos, é altamente permissivo e diz assim: a pessoa deve sempre se abster de aceitar conversos, a menos que o candidato tenha passado por um exame minucioso da maneira como foi explicado neste tratado. Isso ocorre porque podem estar se convertendo por interesse sem intenção realmente pura. Cara, ninguém pode me dizer que essa não é uma fonte antiproselitista. Quer dizer, ninguém em sã consciência vai me dizer que o judaísmo tem uma campanha proselitista. Quando eu mostrei para vocês legisladores judeus dos últimos do milênio que passou, o que eles estão te dizendo? Não aceite de qualquer jeito, não somos proselitistas. Existem muitas outras fontes assim, só para citar algumas da Halachá, como o Tur, no Yoreh Yoredeia 268, no Sefer Mitzvot Gadol Laf 117, há muitas. O fator comum é que eles usam essa linguagem de El Yekabel, de receber negócios, e que a pessoa Sheba Leidgayer em hebraico, a pessoa que vem se converter novamente, a mesma linguagem, evidência, ou seja, já pensando filologicamente, pois não sei se vocês sabiam que sou pesquisador na academia, já vamos falar um pouco sobre isso, porque vou mostrar para vocês alguns manuscritos do Talmud sobre a ideia do proselitismo, mas isso demonstra, inclusive, a nível linguístico, que os judeus não somos proselitistas. Próxima fonte, Alai Tamar, do Tratado de Kiddushin, diz: os convertidos, cuja conversão foi falsa e continuaram sendo idólatras uma vez descoberta sua mentira, não são considerados convertidos de forma alguma. Desses convertidos, impostores e fingidores, a nação sofreu, a nação judaica sim. Somos em todas as gerações, e nossos sábios amaldiçoaram aqueles que os aceitavam, sem tê-los examinado nem investigado minuciosamente as razões de sua conversão. Conclusão, nós judeus não somos proselitistas. Aqui mostro outra fonte que já é mais moderna. Este é um dos rabinos do nosso tempo e devo dizer que este é um dos rabinos mais pluralistas de toda a ortodoxia moderna. E ele escreve: se o tribunal rabínico aceitasse alguém que não tem a intenção de cumprir os mandamentos, isso prejudicaria o povo de Israel. Então, não faz sentido dizer que fomos ou somos ou qualquer coisa assim proselitistas, porque não somos. E há muitas fontes, como eu disse, que afirmam isso. E de fato, no Talmud há até uma frase bastante extrema que diz: nossos mestres ensinaram, não se aceitam convertidos nos dias do Messias. Como vão me dizer que, e eu já vi isso nas redes sociais, alguns dizendo não, no judaísmo não há fontes que digam que não se faz proselitismo. Vou mostrar um midrash do Talmud que alguns usam para dizer que judeus são proselitistas, mas reforço que é apenas um midrash, não halachá. Midrash é mais homilético, não é lei da prática judaica. A frase está no Talmud, no Tratado de Pesachim, e diz o seguinte: o rabino de Azar disse: o santo bendito seja, ou seja, Deus, exilou Israel entre as nações apenas para que os convertidos se unissem a eles. Então, eles pegam essa frase e dizem: veja, claro, se o objetivo do exílio é que haja convertidos, nós devemos cumprir esse objetivo do exílio, que é ir atrás de convertidos, então devemos ser proselitistas. Não, isso não é o que a frase diz. E, na verdade, a linguagem da frase é muito precisa, por isso diz Shei tofu. Há quem diga itofu ou itvasfu al engerim. Esse é o verbo em questão. É um verbo reflexivo. Como assim um verbo reflexivo? Em hebraico e espanhol, há uma forma verbal em que o verbo se refere à própria pessoa. Ou seja, não é que Israel vai adicionar convertidos, mas sim que os convertidos mitzvashim, eles é que se juntam. Ou seja, a ação recai novamente, não que Israel busca os convertidos, mas sim, o convertido se junta a Israel. Esse é o ponto dessa frase. E a propósito, o que estou dizendo para vocês foi depois de eu ter me aconselhado com grupos de rabinos de língua espanhola. Também entre acadêmicos da Universidade Bar Ilan, da Faculdade de Talmud, nada mais nada menos, e com alguns hebraístas, uma da Universidade Hebraica. E para os conhecidos, esta é a resposta do professor Avshalom Koch. O doutor Avshalom Koch é talvez o linguista mais proeminente de toda a nossa geração. Conheci-o aos 15 anos durante o concurso mundial de Bíblia, e esta foi a resposta à minha pergunta. Esta é uma foto de uma construção
Barulho de uma construção feita na língua de um santo. A resposta foi em hebraico. Passei para quem entende. Ele diz que é uma forma verbal reflexiva, geralmente aplicada às nações. Como sabemos disso? Aqui, um dos rabinos com quem eu disse que me aconselhei me mostrou uma das outras fontes, que isso é do Rav Nachman de Breslov, que é um sábio de cerca de 2 séculos atrás, que escreve Itus fu veit rabu. Ambas estão no verbo itpael, novamente, que são reflexivos, que se somem e se aumentem, ou seja, que a ação recai sobre as nações. Vou mostrar para vocês alguns manuscritos onde alguém poderia pensar que não é assim. Quero fazer um parêntese e dizer que, para os novos do canal, meu nome é Yaakov Amar Rothstein. Eu não sou apenas rabino e engenheiro químico, mas também sou pesquisador na Academia Israelense. E como sou pesquisador e tenho acesso a fontes acadêmicas de todo tipo, manuscritos, quero dizer para vocês que o Talmud, hoje em dia, temos uma versão padronizada, que foi baseada na versão de Vilna, que é esta aqui, a que está impressa. Mas, antes existiam manuscritos, e às vezes, nos manuscritos, é possível ver pequenas variações. Quero mostrar para vocês uma dessas variações. Isso está no manuscrito Kassel. E o que está escrito aqui, o verbo, é Shetosifu alim gerim. Isso significa que acrescentem sobre eles, entre parênteses, aumentem, ou seja, se refere a uma ação, entre parênteses, o verbo está como tosifu além, como é um verbo. No plural, refere-se ao fato de que as nações acrescentam novamente, mesmo nas variações dos manuscritos, quando o verbo aparece diferente, também nas variações significa que são as nações que acrescentam os convertidos. Encontrei outro manuscrito com a leitura Maastricht, entre parênteses. Analisei vários manuscritos e todos coincidem com o Talmud impresso. Só estou mostrando as duas variações entre as nações. Meia dúzia de manuscritos que estive pesquisando, e neste manuscrito aparece um pouco mais estranho. Que diz Tosifu Alengerim, isso também pode ser entendido como um reflexivo, porque é Tusfu, Tosifu, que se unam sobre eles, convertidos novamente, o verbo recai sobre as nações. Então, vemos que até mesmo essa passagem do Talmud que tentam usar para dizer que devemos fazer proselitismo, não. O que diz é que as nações se agregam a Israel, e não que Israel agrega os convertidos. É preciso ter cuidado com isso. O que acabei de dizer também é a opinião do Ben Ish Ishai. Talvez eu mostre a frase dele, pois explica exatamente o que estou dizendo. Mas, um parêntese, e isso eu não queria discutir tanto, mas compartilho com vocês que houve outros como o Rabino Tzadok HaKohen, Hakon Milublin no Pri Prit Tzadik, na Apagashat Pagá. Ele e Magan Hagidá escrevem isso, e Ramjal menciona ao comentar um Pazuk de Mirá. Ele escreve que mesmo essa fonte não fala de convertidos, mas sim de outras coisas que não são convertidos em si. Então saibam que houve pensadores no judaísmo que foram ainda mais longe, para até dizer que nem sequer aceitamos convertidos, só esse é um parêntese. Eu acho que a frase sim se refere a convertidos pichat, ou seja, literalmente. Mas, para que saibam, para que vejam o quanto não somos proselitistas, também existe essa postura. Agora quero mostrar para vocês outra das leis que Maimônides legislou. E diz assim: Moisés, nosso mestre, ou seja, Moshe, não entregou a Torá e os mandamentos, apenas a Israel e a qualquer uma das outras nações que deseje se converter. Mas quem não deseja se converter não é obrigado a aceitar a Torá e os mandamentos. Vocês podem me dizer que somos proselitistas quando o próprio Maimônides está dizendo que não devemos fazer proselitismo, assim como Moisés, nosso mestre, Moshe, sim, o da Bíblia, ordenou, por instrução de Deus, obrigar todos os habitantes do mundo a aceitar os mandamentos que foram ordenados aos filhos de Noé, ou seja, as leis noaíticas, e qualquer um que não as aceite deve ser executado. Um final meio pesado, claro, mas Maimônides aqui está me dizendo duas coisas. Não obrigue as pessoas que não são judias, não as obrigue a cumprir as leis do judaísmo, porque essas são herança de Israel, de Morachak e da Diaco, mas as nações do mundo obrigue-as a cumprir as leis noaíticas. Depois há uma carta que Maimônides escreveu, eu também tenho um artigo acadêmico sobre essa carta, que é uma resposta aos alunos de Rabino Efraim, que está no Shud, 149 da editora Blau Sim, porque a editora Farschen é outro número em que ele escreve sobre essa lei. E ele diz que não se deve permitir que pessoas que não são judias estudem Torá. Isso só acontece com Yad Kifa, ou seja, quando há possibilidade.
Enquanto isso, se um cristão deseja aprender judaísmo para se converter, é ensinado por ter o Tanakh como fator comum. Não vou me alongar sobre isso. E bem, sobre o final dessa frase de que é preciso obrigar e que quem não cumprir as leis noaíticas deve ser executado, há vários posquim que obviamente explicaram que isso é muito forte. Obviamente, talvez se refira àqueles que estão no território que foi conquistado durante guerras. O que, como tentam contextualizar mais as palavras para dizer não saiam por aí executando pessoas, sim, esse é o ponto, mas o princípio de que isso pode ser feito pode ser visto aqui. É que Maimônides diz que a ideia é que não é preciso convencer as pessoas a cumprirem o judaísmo se convertendo, mas sim que aquele que se aproxima e se converte, também para ele é a Torá. Mas para as nações são as leis noaíticas, e isso sim é um ideal para a cosmovisão do judaísmo. Por isso, me surpreende ver nas redes sociais 1, 2, 3 rabinos dizendo que as leis noaíticas são completamente irrelevantes. Então dizem, não, bom, vamos converter todo mundo por isso. Ou vamos ensinar Cabalá para as pessoas, ou sei lá, sendo que esses não são os princípios de que eles falaram. O judaísmo, na verdade, e aqui entre nós, algo que eu realmente não gosto, das fontes da Cabalá. É a forma tão, não vou dizer racista, mas tão grave como eles veem os não-judeus. Como são tão tzitzit, soné tamtzit klipatatumá, e soné de klipat klipatinoga, e termos cabalísticos que eu não vou traduzir, porque vocês não querem saber. Porque sei que a maioria dos que assistem isso são pessoas que não são judias. Eu não gosto dessas fontes, e por isso me surpreende que haja interesse, sendo que existem fontes na Cabalá, no Zohar. O Zohar, por exemplo, diz que não se pode ensinar Torá para pessoas que não são judias. Por isso me surpreende que essas pessoas proponham para as pessoas, não, bom, vamos estudar todas essas coisas. Mas o que realmente existe como ideal é cumprir as leis noaíticas. Vou mostrar a próxima fonte, que é Tosafot, no Tratado de Hagigá, no Talmud. E diz, há uma frase que diz, um não-judeu que se dedica ao estudo da Torá é passível de pena de morte. É daí que Maimônides tira isso, sobre a pena de morte para quem estuda a Torá e para quem ensina, ou seja, quem ensina a Torá para pessoas que não são judias. Colocar um obstáculo diante de um cego é transgressão, pois se não devem estudar Torá e você ensina Torá a um não-judeu, estaria transgredindo isso. E se você disser que se refere às 7 leis noaíticas, que são as leis das nações pelas quais não se é passível de pena de morte, como diz o Talmud, então aí é uma mitzvah entregá-las a eles, ou seja, o que Tosafot está dizendo aqui? É proibido ensinar Torá aos não-judeus, mas é uma mitzvah, uma obrigação ensinar as leis noaíticas, assim escreve Tosafot. Então, quando me perguntam se os judeus não são proselitistas, foi por isso que eu disse, há uma nuance, não buscamos que as pessoas se convertam ao judaísmo, mas sim existem fontes que nos dizem, nos levam e nos empurram. Vocês já viram Maimônides dizendo que é preciso obrigar as nações? Parece um pouco extremo. Isso é por causa do contexto de Maimônides. Maimônides parte de seu pensamento desenvolvido por filósofos como Avudraham, Abu Nazer, Al-Farabi e Ibn Sina, que são filósofos islâmicos. Então, não é de se surpreender que ele tenha uma ideia, digamos, universalista desse tipo, porque esse é Maimônides. Vale lembrar que Tosafot são do mundo askenazita, oposto a essa ideia, e afirmam que isso é uma mitzvah, é uma obrigação ensinar as leis noaíticas aos não-judeus, não ensinar as leis de Israel, não ensinar judaísmo em si, mas sim as leis noaíticas, que, na minha opinião, também são judaísmo. De onde Tosafot tira isso? Essa fonte que acabei de mostrar, eles tiram do Talmud, o Talmud diz isso. Esta é uma discussão no Tratado de Sanedrim, diz, o rabino Yohanan disse que um não-judeu que se dedica ao estudo da Torá é merecedor da pena de morte, porque está escrito, a Torá foi prescrita para nós por Moisés. Como herança para a congregação de Jacó, para nós é uma herança e não para eles. Ou seja, a Torá foi entregue a Israel. Mas, uau, aqui há uma objeção. Trazem outro rabino, que é o Rabino Meir, e ele diz, ele costumava dizer, de onde? Sabemos que até mesmo um não-judeu que se dedica ao estudo da Torá é como o sumo sacerdote. Imagine que até mesmo um não-judeu, se ele estuda a Torá, é como o sumo sacerdote. E aqui ele traz o versículo para justificar o que está dizendo e fala. Você aprende que até mesmo um não-judeu que se dedica ao estudo da Torá é como um sumo sacerdote. Então, o que fazemos? Existem duas opiniões, Rabino Yohanan e Rabino Meir. Um diz que se o não-judeu estuda a Torá,
ele merece pena de morte. Mas o outro diz que não, que o não-judeu que estuda a Torá é como o sumo sacerdote. Então, é contraditório, não é? Não, o Talmud concilia ambas as opiniões, dizendo que ali se refere às 7 leis que lhe correspondem. Assim termina essa discussão entre os dois sábios, sendo um deles o Rabino Meir. Quando se diz que o não-judeu que estuda a Torá é como o sumo sacerdote, refere-se ao caso em que ele estuda as leis noaíticas próprias das nações. É como o sumo sacerdote, é a isso que se refere, e significa que a posição do Rabino Yohanan continua correta. O princípio aqui não é para dizer que devemos sair executando pessoas porque estudaram a Torá, mas sim, o princípio aqui é que na Torá, as leis do judaísmo em si são para Israel e para as nações. Ele é visto como sumo sacerdote. Se cumprem as leis noaíticas, como expliquei, várias fontes abordam a importância delas. Outra fonte de Maimônides que diz: um não-judeu que se dedica ao estudo da Torá é passível de pena de morte. Não deve se dedicar a mais nada além das suas 7 leis. Somente aí, Maimônides legisla, como a opinião de Rabino Yohanan e como a opinião do Sanhedrin em geral. A lei seguinte diz, isto é, vocês veem no Judimeagim 10 a lei número 9 e a lei número 10, a Alajá 10 diz: um filho de Noé, ou seja, um não-ágida que deseja cumprir um mandamento entre os demais mandamentos da Torá para receber recompensa, não se deve impedi-lo de fazê-lo de acordo com suas leis. O quê? Como assim? Maimônides está se contradizendo porque, como ele pode me dizer, por um lado, que se uma pessoa que não é judia estuda a Torá, ela tem pena de morte? Mas depois, na lei seguinte, ele está me dizendo que se um não-ágida quiser cumprir a Torá, ou adotar alguma lei da Torá, ele tem recompensa. E não se pode impedir que ele faça isso. Porque aqui a linguagem é essa, que se uma pessoa é noaíta, ela já está dentro desse pacto que Deus tem com a humanidade. Está dentro do limiar do judaísmo, e por isso seus horizontes em relação ao judaísmo são mais amplos. Como permitir que alguém que é idólatra e que não acredita nem cumpre os fundamentos do judaísmo trate de questões judaicas? Esse é o ponto. É por isso que ele usa uma linguagem muito própria, e isso é o que acabei de explicar para vocês. O Ratan Sofer explica isso, por isso Maimônides ali explica essa diferença entre os dois. Isso é novamente de Hagosh, que eu expliquei para vocês que é um dos pilares que estabeleceram a lei judaica como é concebida hoje em dia. Ele diz, e se você perguntar, será que se refere a ensinar a eles suas 7 leis? Já dissemos ali que é uma mitzvah ensinar a eles seus preceitos, não apenas que é permitido, então esse é o ponto aqui. Não é só permitido ensinar, é uma mitzvah, é uma obrigação. Os judeus devem ensinar as leis noaídas, como escreve Hagosh. A próxima fonte, Gvot Votitzak, afirma: com relação às 7 leis próprias dos não-judeus, ou seja, as leis noaídas, existe um preceito de ensiná-las, já que até mesmo um não-judeu que se dedica ao estudo da Torá é considerado como um sumo sacerdote. E já que ele é como um sumo sacerdote, não só não é proibido ensiná-lo, mas, pelo contrário, é uma obrigação ensiná-lo. Se vocês me entendem, isso muda totalmente o paradigma. Porque significa que sim, existem fontes proselitistas no judaísmo, mas não para converter. Existem fontes proselitistas para explicar as leis noaíticas. Esse é um dos pontos. Por isso eu falei sobre a nuance da próxima fonte que quero mostrar para vocês. O Megé Shokma, comentando na Parashá de Beshvat Abba Hashad, diz: embora não se obrigue as nações a se converterem, elas são obrigadas a cumprir as 7 leis, as leis noaíticas. Porque isso é o mandamento da ordem e o reconhecimento do Criador. Acho que essa citação resume bem o que discutimos. Basicamente diz, não seja proselitista para converter as nações, mas você deve obrigar. E esse é o termo que a COF usa, a que cumpram as leis noaíticas. Porque é isso que os conecta com o Criador, e é isso que eu estava tentando dizer para vocês no começo do vídeo. Os não-judeus também podem se conectar com Deus, e não precisam se converter ao judaísmo para conseguir isso. E essa é a diferença tão brutal que existe em relação a ideologias como o cristianismo e o islamismo, que eles mandamento, monarquia, a única forma de ter monarquia é monarquia e o mandamento da monarquia. O mandamento da monarquia e o mandamento da monarquia, o judaísmo tem o mandamento de que todas as nações têm um papel, todas as nações têm a monarquia e uma delas é a de cumprir isso. Mas existem as leis noaíticas, que monarquia e o contexto onde o mandamento da monarquia faz com que o ser humano atue para que esse pacto com Deus seja alcançado. Agora vou-lhes mandamento à monarquia e o mandamento monarquia e o mandamento à monarquia e o mandamento da monarquia. Viol. O mandamento da monarquia, monarquia e o mandamento monarquia.
Tentaram explicar que Maimônides fala em contextos de guerra. Ao conquistar ou guerrear, deve-se obrigar o cumprimento de leis não ágidas. Vou mostrar uma fonte, está em Mishpat Hamaluhá. Existe o preceito de obrigar todos no mundo a aceitar as 7 leis não ágidas. É uma mitzvah particular. De tal maneira que cada indivíduo pode obrigar, ou seja, cada judeu tem essa obrigação. Não é em contextos de guerra. Ou seja, mas não existe a obrigação de guerra por causa disso, para nos colocarmos em risco, a menos que seja por ordem do rei ou com o consentimento do sinédrio. Ou seja, não é como se Maimônides dissesse que é preciso fazer com que as nações cumpram as leis noaíticas. Não é preciso ir à guerra por isso. Mas existe uma obrigação de todo judeu de impor as leis noaíticas. A questão de impor é uma linguagem com a qual devemos ter cuidado, e isso é explicado pelo Rebbe Jabad. Impor não significa de forma violenta, também pode ser por convencimento. É um impor, entre aspas. Ou seja, ele utiliza um pouco da linguística para explicar que a questão não é tanto de eu vou te obrigar, cumpra as leis noaíticas, ou você vai ver. Não, não é isso. Não é agora tomar reféns, mas sim que a questão é difundir, explicar, sobre a importância de que a humanidade cumpra as leis noaíticas. Esse é o ponto aqui, sobre esse tema e para quem estiver interessado. Este livro me foi dado pessoalmente pelo Rabino Dr. Miguel Schumann. O que ele fez foi reunir as palestras que o Rebbe de Lubavitch deu, que sua memória seja abençoada, sobre o tema das leis noaíticas. E nesse livro, nos primeiros capítulos, fala sobre esse tema, sobre que obrigar as nações deve ser entendido não como forçar as nações, mas sim explicar para as nações. Devemos cumprir isso dessa forma. Os judeus da nossa geração, aliás, o Rebbe de Lubavitch era chassídico, mas eu não sou. Mas para que vejam que esse espectro vem desde o Talmud e os tosafistas, e passa por Maimônides, e por todos esses legisladores, muitos dos quais não são chassídicos. Mas, particularmente no mundo chassídico, as leis noaíticas devem ser difundidas entre as nações. Ganha uma importância muito grande, porque há muitos grupos chassídicos, desde Satmer, passando por Breslev e Chabad, que são grupos, sim. Eles concordam que é preciso difundir ativamente as leis noaíticas, mas, novamente, isso não é exclusivo do mundo chassídico. Em geral, as fontes já mencionaram isso, agora vou mostrar a próxima fonte, que é surpreendente e de deixar qualquer um impressionado. Até que ponto o judaísmo não é proselitista? Maimônides diz o seguinte: se uma pessoa era menor de idade quando o tribunal a mergulhou para convertê-la, ou seja, em uma mikve, e a converteram quando ainda era criança, porque seus pais queriam converter a família, e então o converteram também. Ele pode rejeitar a conversão quando atingir a maioridade e ficar apenas como um ger toshav. Ger toshav é como os noaítas, que têm permissão para viver na terra de Israel. Vocês entendem o nível. As conversões em geral não têm volta. Vimos que tem volta sim. Vimos aquela fonte que diz que se uma pessoa se converteu com uma intenção que não era a correta, então sua conversão é falsa. Certo. Mas aqui, Maimônides está me dizendo que se uma pessoa chega à idade em que pode decidir sobre seu destino, ou seja, a idade adulta, a maioridade, e ele decide que não quer ser judeu, e que ele foi forçado a ser judeu quando era criança, porque quando era criança ele não decidiu, ou seus pais decidiram por ele, ou eu não sei, era órfão, não sei, e o converteram ao judaísmo. Quando ele pode escolher, pode optar por não ser judeu. Imaginem, como dizem que não há fontes contra o proselitismo, que judeus são proselitistas com fontes assim, que uma pessoa pode descartar o fato de que a converteram quando ela não queria se converter. Vocês entendem? O antiproselitismo. Escreve Maimônides, isso sim, mas uma vez que chega à maioridade e não protesta nesse momento, já não pode se retratar. Passa a ser considerado um convertido pleno, porque já aceitou. Ou seja, uma vez que é judeu, já é por consciência, e ele admite que é judeu. Se já passaram 20 anos depois e ele diz, não, já não quero ser judeu, aí sim, não tem volta. Porque uma vez judeu é judeu para sempre. Aqui está o comentário de Ben Ish Ben Ishai, que eu já tinha mencionado, sobre essa passagem do Talmud, de que explicamos linguisticamente com manuscritos. Diz: nossos sábios disseram, Israel não foi exilado entre as nações, mas sim para que se juntassem convertidos a eles. Ou seja, a intenção é que se juntem a vocês convertidos, certo? Yusfu, ou seja, que os convertidos são aqueles que se unem a Israel. Que sejam tão íntegros quanto vocês,
E não é necessário que vocês, Israel, os judeus, não é necessário que vocês se exilem entre os povos por esse motivo. Mesmo em tempos de muitos convertidos, Deus os abençoará como prometeu, para que habitem seguros em sua terra. O que diz Ben Ish Benishai, que ele, um grande legislador e exegeta, também confirma isso. Está te dizendo que, se o Talmud disse que o papel do exílio era que os convertidos se unissem a Israel, está te dizendo, mas não quer dizer que você precise sair para o exílio ou fazer isso. Significa que, mesmo quando há um proselitismo involuntário do judaísmo no exílio, atrai pessoas a Israel. O Ben Ish Benishai te diz isso. Não precisa fazer isso de forma ativa, nem mesmo o exílio para se tornar ativo. Aqui, por isso é ativo. Aqui está a fonte que diz: assim Deus semeia Israel, nas terras, no exílio, para que se juntem a ele os convertidos. Mas todo o tempo que se comportarem, com eles com engano, quem vai se apegar a eles? Ou seja, o que essa frase quer dizer? A questão não é convencer as pessoas a se converterem ao judaísmo, mas sim que é preciso se comportar bem. Por quê? Porque o bom comportamento faz com que as pessoas admirem o judaísmo e queiram se converter. Ou seja, as pessoas que se aproximam do judaísmo é porque admiram o judaísmo ou porque admiram o judeu, é por isso. Essa centelha que surge, o que essa fonte diz, como mostrei e coloco de novo na tela, é isso. A questão é que se você está cercado de pessoas que não são judias, comporte-se bem, porque isso faz com que as pessoas tenham uma boa opinião sobre o judaísmo, a ponto de quererem se juntar. Orhot Sadequim traz essa mesma ideia. Diz: Deus dispersou Israel pelas terras, ou seja, no exílio, para que os convertidos se juntassem a eles. E sempre que se comportarem com eles sem engano, eles se juntarão a eles. É a mesma ideia. Se agirmos bem, damos exemplo e as pessoas querem se converter, não por convencimento, mas pelo nosso comportamento como judeus. Desperta admiração e desejo de conversão nas pessoas. Novamente, não há proselitismo. O que há é uma causa e efeito do comportamento ou do que inspira o judeu ou o judaísmo. A próxima fonte que mostrarei é mais jazídica. Digo isso a vocês, porque vi uma pessoa que pertence também a um grupo jazídico, não importa qual, dizendo que, se é preciso fazer proselitismo, é preciso trazer de volta meus irmãos da casa perdida, sei lá de onde, que é por causa dos sefaraditas. Que os sefarditas, como dizem, estão perdidos entre as nações. Bom, não. Vamos ver fontes jazídicas. O que dizem? Sobre a frase que dissemos, de que Israel não foi exilada para outras nações, senão para que os convertidos se juntassem a eles. E à primeira vista, será que Israel deve ir para o exílio por causa dos convertidos? Seria mais adequado que as nações fossem a Israel por conta própria e se convertessem lá. Mas a questão é que essa centelha sagrada que existe neles é o que desperta a vontade de se converter. Essa é a fonte do Rabel e Melesh de Ligens, que novamente é um dos pilares de um dos ramos principais do movimento racídico. Adotamos a mesma ideia do comportamento do povo judeu. Aqui mostro outra fonte, diz: somente ao ver e observar Israel, da santidade de Israel, é concedida força, intensificação e o despertar da centelha sagrada que há neles, para que se convertam. Ou seja, o desejo vem das pessoas para que queiram se converter, não é algo ativo em nós. Próxima fonte. E Moshe, nosso mestre, que descansa em paz, escreveu a Torá sobre as pedras de forma muito clara, em 70 idiomas. Ou seja, há um fator universal ao escrever a Torá. Mas ele não foi entregar para eles. Não foi entregar a Torá para as nações de forma ativa. Ou seja, não foi pregar, não foi fazer proselitismo. Ele apenas escreveu sobre as pedras e deixou disponível. Ou como Ezequiel, como ele deixou ali para quem quisesse. E eles, as nações, por iniciativa própria, enviaram escribas e copiaram. Significa que, novamente, não há um fator proselitista na questão das conversões e tudo isso. E vou mostrar a última fonte para ir concluindo o vídeo, porque vocês já viram que as fontes dizem que até mesmo a frase de que Israel saiu ao exílio para que haja convertidos é um midrash, e não por isso devemos buscar o exílio. Ou seja, isso também não deve ser proativo. E também diz que não, é porque temos que nos comportar bem. Esse é o ponto. E que, como nos comportamos bem, isso inspira que haja pessoas que se convertam. Estão tentando te explicar que não há proselitismo. Não seja proselitista. Para o judeu, sim. Quem gosta da Torá, venha.
Não somos como religiões proselitistas do mundo. Mas há uma fonte que quero mostrar para vocês que é muito impactante. E é Yajin, no Perkei Avot, diz: os convertidos citados em Pesachim, na frase do Midrash, mostram que Israel só foi ao exílio para que convertidos se unissem a eles. Esses convertidos se referem ao fato de que as nações aprendam com suas ações, ou seja, que Israel se comporte bem e com sua fé para que se torne algo parecido com os Geretoshav. Novamente, Geretoshav são aquelas pessoas que são noaídas, que têm permissão de viver na terra de Israel. Algo parecido aos Geretoshav significa noahidas, ou seja, então, basicamente, Yajin. E essa é uma fonte que me impacta muito. Mas para que vejam até que ponto pode chegar a exegese, aquela frase que vimos nem sequer fala de convertidos em si. Fala, e lembro vocês, houve quem disse, como por exemplo está no Ari, que fala dos Nitzotzot, que estão na Klipat Klipatanoga, para atraí-los porque ali está a Kedushá. Tudo assuntos de Kabbalah e similares. Mas essa frase específica diz que não se refere a convertidos, mas sim a noaídas, basicamente. Que o papel de Israel no exílio é para que as pessoas se inspirem no judaísmo e se tornem noaídas. É isso que está dizendo, em outras palavras. Então, só para que vejam esse dado, tem muito o que falar sobre esse tema. Por exemplo, há um Midrash que dizia que Avraham, nosso patriarca, fazia almas em Hagan. Então fazia almas em Hagan. Como assim? Que convertia pessoas. Tentam fazer um anacronismo, sim. Como assim? Avraham, nosso patriarca, fazia proselitismo. Sobre essa e outras fontes, também farei um vídeo, Bezrat Hashem. Esta fonte, por curiosidade, mostra o que vem por aí. Maimônides, no Sefer HaMitzvot, livro dos preceitos, número 3, traz isso para explicar o amor a Deus. Ele fala de um aspecto universal do judaísmo, mas também diz que não é necessário converter pessoas, apenas que sejam noaídas. Há muito a discutir sobre o tema. Para encerrar, quero dizer que eu não acho que devemos fechar as portas para os convertidos. Pelo contrário, sim, temos que ser cuidadosos, como dizem nossas fontes. Mas os judeus, apesar de não serem proselitistas, também não devemos adoçar as conversões. Também acredito que as pessoas que querem fazer parte do povo de Israel, sim, devemos avaliar bem como fazer isso de forma que não sejamos rígidos, que sejamos. A Torá repete a importância de amar o convertido, um preceito fundamental a ser lembrado. Isso por um lado e por outro. Lembrar, e isso eu digo a todos os meus amigos judeus que estão assistindo a este vídeo, e também aos não-judeus que estão vendo isso. Especialmente, a importância das leis noaídas. As leis noaídas. Vimos que é um grande fundamento em nossas fontes. Que isso sim é uma aspiração do judaísmo e que, Bezrat Hashem, assim se cumprem as palavras do profeta. Que naquele dia as nações vão vir e vão querer aprender dos nossos caminhos. E muitos dos sábios, dos grandes rabinos de Israel, atualmente, desde o Rav Mordechai, Eliyahu, o Rav Ovadia, entendem assim. O Rav Lau também interpreta dessa forma, que essas profecias se referem às leis noaídas. E sobre isso também, não só já tenho um vídeo, mas vou lançar novamente, porque o objetivo é que haja esse conhecimento universal, através da Torá, sem a necessidade de querer que todos se convertam ao judaísmo, certo? Mando uma forte saudação desde Israel. E sucesso. Obrigado.